Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, você entrará numa atmosfera de milagres. Está entrando no ar, programa Atmosfera de Milagres. Atmosfera de Milagres. Apresentação: Pastor Fábio Sanches, da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Monte Alto, localizada na Rua Brasil 376, no Jardim Santana, em Monte Alto. Agora no seu rádio, você viverá uma atmosfera de milagres. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de salvação a todos os amados e queridos ouvintes da Rádio Cidade Sonho, aqui na cidade de Monte Alto. Você está sintonizado em 96.9, cidade de Monte Alto. E este programa é produzido e distribuído pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Monte Alto. E eu sou o pastor Fábio Sanches e estarei com você a partir de agora até às 16 horas, falando da palavra de Deus, do amor de Jesus e do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Louvado e engrandecido seja o nome deste Deus maravilhoso. E eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você, aí aonde você está. Você que nos acompanha, talvez no seu rádio e na tua casa, ou talvez pelo Facebook, na página Cidade Sonho, ou pelo nosso Facebook, AD Madureira Monte Alto. Você estará agora juntamente conosco, orando e buscando a presença deste Deus maravilhoso, poderoso e glorioso. Amantíssimo Deus, bom e eterno Pai, Senhor, venha trabalhar, ó Deus, no coração e na vida. Meu Deus, que esta atmosfera de milagres invada o coração, invada a vida e transforme, meu Pai. Pai amado, Jesus querido, toda maldição em bênção, e aonde houver, ó Senhor, a discórdia, que o Senhor haja com concórdia. Aonde houver, Senhor, Pai amado, Pai querido, o mal, que o Senhor entre com a bênção do bem e da unção do Teu nome. Pai de amor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, cura, reforma, transforma, liberta, salva, sara, batiza com Teu Espírito Santo, muda a situação, ó Deus. Pai de amor e de bondade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nesta tarde, eu gostaria de deixar um hino para louvor do Senhor, nesta tarde. A carta, com Eliane de Oliveira. Medite nesta palavra e logo após nós estaremos ministrando uma palavra ao teu coração nesta tarde. Então fica conosco aqui na Rádio Cidade Sonhos. E Deus abençoará a tua vida em nome de Jesus. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá e as conquistou. E enviou uma carta a Ezequias e o desafiou, dizendo: em que está baseada a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que irá ajudá-lo? Por acaso você vai dizer que confia no Senhor seu Deus? Então o oficial ficou de pé e gritou para todo o povo ouvir: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. O rei manda que vocês saiam da cidade e que vocês se entreguem. Uma carta
foi somente o que Senaqueribe enviou ao povo de Deus. Uma carta que assustava, intimidava e ao ler o povo tremeu. Porém Ezequias, ao saber da carta, resolveu reenviá-la ao Deus do céu, e de saco se vestiu, mandou chamar a Isaías, e em oração foi falar com Deus. E a carta foi subindo ao céu e alcançou o trono de Deus. E Ezequias à espera de uma resposta, e ela veio do céu. E Deus ouviu as orações e o clamor dos servos seus, e através de Isaías o seu clamor ele respondeu: não temas, não temas, não temas as palavras que ouvistes, porque blasfemaram contra mim. Não temas, não temas, não temas, pois chegou a minha hora de agir. E ouvindo Rabissaqué, voltou ao rei Senaqueribe e disse: o povo não se renderá a ti, ó rei. Então Senaqueribe, enfurecido, manda outra carta dizendo: a vossa confiança está no Deus de Israel? Pensam que ele nos livrará das minhas mãos? Onde estão os deuses das cidades vizinhas? Coloquei todos eles por terra, e assim também será convosco. E novamente em resposta à carta, assim diz o Senhor: a quem ele pensa que ofendeu, de quem ele pensa que zombou, com quem ele pensa que mexeu, a quem ele pensa que afrontou, com sua arrogância contra mim. Porém meu anzol no seu nariz, meu povo por mim é protegido, ninguém vai tocar, são escolhidos. Agora descansa o teu coração, o vosso clamor a mim subiu, e um anjo desceu no arraial e matou 185 mil. E Senaqueribe pereceu, porque afrontou ao Deus do céu. Quem mexe com fogo se queima, ai de quem tocar nesta igreja. Afrontou a você, afrontou a Deus, mexeu com você, mexeu com Deus, perseguiu a você, perseguiu a Deus, zombou de você, zombou de Deus. Quem cuida de ti é Deus, quem luta por ti é Deus, quem age por ti é Deus, quem responde por ti é Deus, e quem tenta te atingir vai resolver com Deus. Quem cuida de ti é Deus, quem luta por ti é Deus, quem age por ti é Deus, quem responde por ti é Deus, e quem tenta te atingir vai resolver com Deus, e quem tenta te atingir vai resolver com Deus. Vai resolver com Deus. Fique com a gente. Você está ouvindo Atmosfera de Milagres, com o pastor Fábio Sanches, da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Monte Alto. Fique com a gente. Você está ouvindo Atmosfera de Milagres, com o pastor Fábio Sanches. Glórias a Deus. Você está ouvindo Atmosfera de Milagres e eu sou o pastor Fábio Sanches. Eu gostaria de deixar uma palavra muito conhecida sobre a crucifixação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem,
repartiu entre si suas vestes, tirando sorte, e assentados o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita de acusação, dizendo: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciães, escarneciam, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, de tal forma, de tal fato, lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, e deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus passou por toda essa situação, e para que nós pudéssemos ser o quê? Para que nós pudéssemos ser livres. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías continua dizendo: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e as nossas dores fez cair sobre si. Jesus, a Bíblia nos diz assim, que ele veio para que pudéssemos crer nele. Ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Esta vida que ele propunha era uma vida além do véu do pecado, uma libertação além da religiosidade, um mover além da sagacidade humana. Ele veio trazer de volta o Espírito de Deus à vida dos homens. Ele veio trazer de volta a comunhão. Ele veio trazer de volta o status do homem ser feito primogenitura da criação. E ele veio para a cruz. E a cruz, ela tem um significado muito grande. Muitos hoje não pregam a cruz. Outros levam a cruz no peito, mas uma cruz sem saber o verdadeiro significado da cruz, sem saber o significado desta palavra ou desta atitude. A cruz, ela nos traz de início os 2 relacionamentos humanos. O primeiro relacionamento que a cruz ela nos traz é o relacionamento vertical, que existe entre Deus e o homem, ou seja, ele traz entre Deus e o homem. Quando um homem ele tem um relacionamento com Deus, ele serve de base para todo o relacionamento. Esta cruz ela deveria ser bem fixada. Ela é formada de 2 traves, uma na horizontal e uma na vertical. E essa base que ela era a base de tudo era colocado na vertical, ou seja, o relacionamento de Deus para com o homem.
Essa trava, ela trazia quando o homem ele tem um contato imediato com Deus. Quando Jesus foi questionado acerca dos maiores mandamentos, ele deixou 2. Ele deixou: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. A base da sociedade deva ser o amor. A base do relacionamento humano deva ser o amor. A base de toda que dá sustentabilidade à nossa sociedade, ela é o amor. E esse amor, ele deve ser traduzido. Ou seja, a cruz, ela nos trouxe esse amor. A cruz, ela nos trouxe. O que eu posso simbolizar a cruz é o amor. Primeiro, o amor do homem para com Deus. E logo após, nós vemos o amor, o contato do homem para com Deus. E depois nós vemos esta cruz em um sentimento horizontal, ou seja, um sentimento de igualdade. Nós trazemos essa cruz como a base. Essa cruz, ela foi afixada, ela foi batida, ela foi colocada ali para dar sustentabilidade em todos os nossos relacionamentos. Quer seja o teu relacionamento conjugal com a tua esposa ou com o teu esposo, quer seja o teu relacionamento com os teus irmãos, quer seja o teu relacionamento com o teu patrão, com a tua família, com todo o ser humano, com toda a humanidade, ela deve estar fundamentada em um relacionamento vivo com Deus. E então nós vemos que esse relacionamento, quando nós temos fé, esse relacionamento com Deus, ele dá sustentabilidade a um relacionamento humano, ao relacionamento intrapessoal, a um relacionamento com o meu próximo. Ou seja, eu vou começar a tratar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou começar a amá-lo, porque o amor de Deus está na minha vida. Então existe um grande mistério nesta cruz. Existe um grande mistério sobre essa palavra cruz, sobre que representa o amor de Deus. João, capítulo de número 3, versículo de número 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o sacrifício da cruz representa a primazia, representa o holocausto que Deus ofereceu para as nossas vidas, para os nossos corações. Deus, ele oferece esse relacionamento para mim e para você. Deus, ele oferece esta cruz para as nossas vidas. Deus, ele oferece este trabalhar e este movimentar como a base que temos em Deus. A palavra de Deus nos diz que aquele que diz amar a Deus, mas que não ama o teu próximo, é mentiroso. Porque como você pode amar a um Deus que você não vê, se você não ama ao Deus que você vê? Como nós podemos dizer que temos um relacionamento com Deus, quando na verdade não temos um relacionamento com o nosso próximo? E a cruz, ela nos leva a termos esse relacionamento. Temos a base do nosso relacionamento em oração, em busca, em consagração, em jejum, em libertação, em transformação para com Deus. E temos nesta tarde também, louvado seja o nome do Senhor, este amor que busca resgatar o homem para com Deus, que busca resgatar esta primazia do homem para com Deus. Vamos ouvir mais um louvor. Fabiana Anastácio, Adorarei. E logo após nós voltaremos falando um pouco mais sobre esta cruz, sobre a simbologia da cruz, que muitos nesses últimos dias não têm tido, né? Não tem se pregado, tem se falado tanto sobre casa, carro, dinheiro, finanças, cura. Mas nesta tarde eu quero falar uma palavra sobre a cruz,
sobre o amor de Deus derramado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então fique com esse louvor e logo após nós voltaremos falando um pouco mais deste amor de Deus. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.
te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluias, glórias a Deus, né? Nós voltamos aqui. Eu gostaria de mandar a paz do Senhor para minha esposa Núbia Fernanda, que está aí nos ouvindo, né? Lá no nosso lar ali, na Rua Brasil 376, né? Para quem não sabe, eu resido ali na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria, né, de continuar a falar um pouco sobre a mensagem que nós falamos sobre a cruz, né? E alguns pontos que são muito importantes para a nossa vida, né? Alguns pontos que nós observamos dentro da palavra de Deus e vamos observando, e eu anotei alguma coisa aqui, né? Quando a gente vai chegando no Zenta, parece que a mente já não vai ficando mais da mesma forma. Já estou chegando no Zenta, né? E então nós anotamos aqui, né, que era comum se colocar primeiro a parte vertical da cruz, né? A mesma parte, né, batendo com algo por cima, que aquela estaca, vamos dizer assim, ela ia penetrando na terra e ia firmando, fixando, e depois se suspenderia, né, o condenado através de cordas até chegar à altura que se queria, né, já preso por pregos e amarrado por cordas. E o uso, agora imagine-nos o que Jesus sofreu pelos nossos pecados. O uso do prego, né, de ferro ou de aço, era no intuito de que, se porventura houvesse uma fuga do indivíduo, sabe o que matava ele, meus irmãos? Era o tétano. Quando se batia ali o prego, automaticamente, né, o aço em contato com as veias e as artérias, perfurando a mão, os pés da pessoa, né, do condenado em questão, o tétano já tomava conta do seu corpo. E se houvesse uma fuga ali, o tétano já o mataria, né, de qualquer forma, ou uma infecção do aço do chicote, porque para quem não sabe, não conhece, Jesus ele foi chicoteado, e na ponta do chicote romano daquela época existiam estilhaços de ferro e pontas de osso. E para que serviam? Para que rasgasse, né, batesse, rasgando toda a pele do condenado, que em questão era o nosso Jesus, era o nosso Cristo, o nosso Messias, né? Era morte certa e um caminho sem volta para qualquer um. Depois desse ato bárbaro, a pessoa já estava ali simplesmente esperando através da dor, porque a dor era tremenda, do aço cortando, do sangue jorrando. E fizeram mais uma coisa com Jesus: pegaram uma cruz de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. E aquela cruz, ela é uma coroa, né? O irmão está aqui me lembrando, eu estou falando tanto sobre cruz. Aquela coroa, ela perfurava toda a caixa craniana, às vezes até mesmo atingindo o cérebro. E nós vemos que Jesus, ele sofreu tudo isso, todo esse escárnio, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Hoje trocamos a cruz de Cristo pelo Evangelho da Prosperidade. Hoje trocamos a cruz de Cristo pela palavra de libertação humana. Hoje trocamos a cruz de Cristo por massagearmos o ego humano, como se a cruz por si já não bastasse. E a morte de cruz teria de ser dolorosa. Ela tinha,
né? Uma coisa interessante sobre a cruz é que ela tinha de ser uma forma dolorosa, pois tinha dois objetivos: punição e advertência. Ou seja, ela servia de punição para o condenado, para aquele que teria de morrer por aquela morte, e ela servia de advertência para dizer: olha, se você fizer e cometer tal crime, vai ser desta forma que você vai ser punido. E nós? Qual o valor que nós temos dado para esta cruz? Qual o valor que nós temos dado para Jesus? Essa punição de Jesus nos serve de advertência também. Que se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, não tivesse morrido para nos dar vitória, para nos dar vida e vida com abundância, também nós, que somos servos de Deus hoje, não seríamos ligados ao Senhor. Não teríamos condição de chegarmos ao Senhor. Por quê? Porque Deus não teria tido misericórdia de nós, mas Jesus veio para nos dar esta misericórdia. Então ela servia de advertência, para que outros não cometessem os mesmos crimes e não fossem punidos da mesma forma. E apesar de dolorosa, ela teria de ser uma morte lenta. Ela não poderia ser uma morte rápida, como Roma tinha o costume de matar os seus decapitados, tinha o costume de matar por crimes, né? Esgotado, esfolado, esquartejado. Mas a morte de cruz, ela teria de ser uma morte lenta. Lentamente, Jesus deveria morrer, para que a dor fosse maior, e a vontade de morrer fosse maior do que a dor pela vida. E assim ocorreu com o nosso Jesus. Jesus sabia tanto que essa dor, que esse mal, ele o atingiria, que pouco antes da sua crucificação, pouco antes do tempo que ele passaria sabendo da sua dor, ele vai orar e ele começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a angústia e a agonia que ele passava por saber o que ele faria, o que lhe aconteceria, o que lhe sucederia. E nós vemos que esses maltratos, né, da execução, a cruz, ela tinha também, né, a execução tratava com, primeiro, o encarceramento. Ou seja, a primeira coisa que Jesus perdeu foi a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Embora ele se entregou, mas como forma de punição, a primeira coisa que ele deveria ter era encarceramento. E nesse encarceramento vinham o quê? Vinham os maltratos. Jesus foi maltratado. Não pense que a cadeia daquela época, né, era como as cadeias de hoje. Era um lugar frio, triste e úmido. Era um lugar que não tinha naquela época direitos humanos como temos hoje. Não tinha naquela época lei para o presidiário como nós temos hoje. Era um encarceramento com todos os maltratos possíveis. Por quê? Porque eles deveriam penar e pagar pelos seus maus. Mas ele estava pagando ali não pelos maus deles, mas pelo meu e pelo teu pecado. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E o castigo do pecado é a morte. A situação do homem era a morte. Depois desses maltratos, ele teria um julgamento. E o julgamento de Jesus não foi nada justo. Embora ele seja o juiz dos juízes, embora ele seja o advogado dos advogados, naquele seu julgamento ele foi julgado com todo requinte de crueldade. Nós vemos um julgamento político. O povo que poucos instantes atrás estava dizendo Hosana ao Filho de Deus, colocando palmas ao Filho de Davi, era o mesmo povo que estava contaminado, gritando crucificam,
crucificam. Jesus foi poupado, foi tirado toda a sua chance de defesa. Você não vê advogado no julgamento de Jesus. Você vê a opinião pública. E se, como muitos dizem, a voz do povo é a voz de Deus, ali foi a voz, não a voz de Deus, mas foi o querer e a vontade de Deus. E nós vemos que a vontade de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então ele tem um julgamento. E o juiz, o seu julgador, o entrega à mão da opinião pública, não porque ele era culpado. Ele mesmo diz, o seu julgador, o seu algoz, ele olha para o povo e diz: não vejo nesse homem mal algum, não posso condenar esse homem. Mas ele sabia que feriria a opinião pública. E em nome da paz romana, ele faz o ato de lavar as suas mãos. Ou seja, a justiça humana lavou as mãos sobre o julgamento de Jesus naquele momento. E depois do julgamento, a cruz, ele vem o quê? A punição. Ele vem a ser chicoteado pelos nossos pecados. Ele vem a ser maltratado por mim e por você. E como eu já disse, naquele chicote haviam estilhaços de ferro e pontas de osso. À medida que o chicote ele batia na carne de Jesus, ele não somente ele batia, ele cortava, mas também rasgava. E em alguns momentos batia o osso, porque o corpo de Jesus já estava debilitado pela sua situação. E batia também nos ossos, dando também choque em toda a sua estrutura, em todo o seu esqueleto. E tudo aquilo ele sofreu por nós. Pouco tempo depois eles jogam sorte em suas vestes para ver qual seria o vitupério maior. Aquela imagem de cruz que você vê Jesus enrolado em um pano, aquela imagem é licença poética. Jesus é colocado nu na cruz. Jesus é colocado despido de suas vestes ali. Mas antes, eles jogam sorte sobre as suas vestes. E quando eles não têm mais o que fazer com ele, lhe dão um pano vermelho, colocam como capa, e introduzem uma coroa de espinhos de aproximadamente 10 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros, que adentram em sua caixa craniana, furando e rasgando a sua pele, furando seus ossos, chegando ao seu cérebro, chegando ao máximo do corpo humano. Uma das situações ao qual Jesus ele era, sim, ele é o Filho de Deus, é que nenhum ser humano, nenhum homem, em sua sã consciência, poderia enfrentar essa situação e permanecer vivo. Mas Jesus permaneceu porque era necessário que ele fosse até a cruz. Então eles colocam ali um peso sobre o seu corpo e começam então e Jesus vai caminhando, levando a parte horizontal da sua cruz ali. E enquanto ele caminhava, cada passo que ele pegava, o seu corpo, louvado seja o nome do Senhor, o sangue ia escorrendo e pingando no chão. E as mulheres batiam no peito e sentiam aquela dor, e Jesus olha para ela e diz assim: chorem não por mim, mas pelos seus filhos. Porque se fazem isso quando a lenha está verde, o que farão quando ela estiver seca? E Jesus chega ao lugar da cruz, e enfim a crucifixação. Vamos ficar com esse hino, Flor de Lis, a volta por cima. Eu tenho certeza que Deus vai dar a volta por cima no teu problema, na tua luta.
E logo após nós vamos falar um pouco mais sobre essa crucificação. Julgando o meu final, esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural, o Deus que dá valor a quem o mundo humilhou, é o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpriu o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Às vezes a gente erra tentando acertar e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpriu o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar,
Graças a Deus. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para o teu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E como nós já tínhamos falado, a cruz, ela nos traz libertação. E aí você pergunta assim, mas pastor, por que você está falando tanto sobre a cruz? É porque, irmãos, eu tenho visto que as pessoas elas não têm tido, né, a decência, muitas vezes, de falar sobre a cruz. Tem esquecido até mesmo o significado da cruz. Todos nós, sem exceção, quando Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer, não viu um homem sequer que fosse capaz de mudar a situação, de mudar a história, de mudar o caos em qual se havia a humanidade. Deus tentou com vários homens. Deus tentou com Noé, Deus tentou com Abraão, mas todos pecaram, todos falharam, e destituídos estávamos da glória de Deus. E como nós já dissemos, o castigo do pecado é a morte. Mas uma notícia boa, a boa nova da salvação, a boa nova do Evangelho. A notícia boa é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não custou para mim nada, mas custou para Jesus. A cruz, o vitupério, todas essas coisas, Jesus ele fez com o único propósito de nos tirar da miséria do pecado, de nos tirar, de nos livrar do vício do pecado. E eu quero fazer um convite a você nesta tarde. Você que talvez esteja nos ouvindo e dizendo que para a tua vida não tem jeito, que para a tua situação não tem jeito. Aleluias, eu quero te dizer uma coisa. Jesus ele veio ao mundo para que nós fôssemos uma nova criatura, para que fôssemos uma nova pessoa em Cristo Jesus, Senhor nosso, para que Ele pudesse nos dar esta salvação e para que esta salvação pudesse morar dentro do nosso coração. Hoje você pode ser não somente um servo de Deus, mas um filho adotado de Deus, um filho que pode morar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar com este louvor, né? Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Glórias a Deus, né? Você decidiu servir a Cristo? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluias. Então o que eu quero dizer nessa tarde, glórias a Deus, é que Jesus, como nós já dissemos, Ele passou por toda essa situação. E eu quero trazer uma palavra para você nessa tarde. Que Jesus, Ele continua curando, salvando, libertando, transformando, trazendo vida e vida com abundância para você. Você que talvez esteja nos ouvindo pelos 96.9 FM, Rádio Cidade Sonho, ou também pelo Facebook, AD Madureira, Monte Alto, ou talvez também pelo nosso Facebook, Fábio Sanches. Quero dizer para você nessa tarde, que para o teu problema, para a tua situação, tem jeito. Esse Deus que não deixou, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que não permitiu, glórias a Deus, que o mundo fosse totalmente perdido, mas nos deu a salvação. Esse Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, esse Deus que mudou a situação. E como o apóstolo Paulo nos disse, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Existem pessoas que têm cometido suicídio, por quê? Porque querem matar a dor. Eu trago uma opção para você nessa tarde. Eu trago uma opção para a tua vida nesta tarde. Não precisa de se matar, mas a dor ela pode morrer se você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, Senhor nosso. Deus ele pode mudar a tua situação. Deus ele pode transformar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Deus ele pode trazer a vida. Glórias a Deus. Aleluias. Deus ele pode transformar. Aleluias. Toda a tua história, toda a tua trajetória. Ele pode fazer com que você seja esta nova criatura. Eu quero dizer para você que no fim de toda dor, no fim de toda angústia do que você esteja passando, talvez você tenha dito assim, mas Senhor, eu preciso de uma mudança. Talvez você tenha buscado na religião, e eu quero te dizer, não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo que Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele sara, Ele transforma, Ele muda a nossa situação. Ele muda a minha e a tua situação. Ele faz com que você seja uma nova criatura. Existe esperança para você. Existe esperança para o teu problema ser resolvido. Deus, Ele é Deus de milagres e Ele é especialista em milagres. O que é possível você faz, mas o que é impossível entra na vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus Ele quer mudar a tua história. Deus Ele quer mudar a tua trajetória. Deus Ele quer fazer você uma nova criatura. Glórias a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um Atmosfera de Milagres. Esse programa ele é produzido e distribuído pela Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na cidade de Monte Alto. Eu sou o pastor Fábio Sanches, pastor desta regional, e gostaria de convidar você para estar conosco. Os nossos cultos são terças, quintas e domingos, sempre às 19h30, na Rua Brasil 376, no Jardim Santana. Se você deseja uma visita, ouvir falar mais de Deus, talvez você esteja afastado da palavra de Deus, entre em contato conosco aqui pela rádio, entre em contato conosco pelo Facebook, pelo Messenger, enfim, né? Dá um oi aí nas nossas lives e nós estaremos entrando em contato com você se você deseja agendar uma visita ou algo assim, para ouvir falar mais deste Deus. Mas agora eu quero orar com você.
eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E logo após nós vamos estar ouvindo um louvor. Mas eu quero orar com você nessa tarde. Senhor meu Deus, bom e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vai ao encontro desta vida, vai ao encontro deste coração, ó Pai. Pai amado, que precisa, ó Deus, de uma resposta, que precisa, ó Deus, de algo diante de Ti, diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Pai, sobre esta vida agora, ó Deus, derrama bênçãos infindas, ó Pai. Derrama bênçãos constantes, como a chuva serode, ó Deus. E que cada um possa, meu Pai, compreender o querer e o efetuar do Senhor e o trabalhar da Tua palavra, Pai amado, sobre esta vida e sobre este coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E na quinta-feira nós estaremos aqui. Se o Senhor Jesus não voltar e permitir, nós estaremos aqui para juntos, quinta-feira às 15 horas da tarde. Então nos visite na nossa igreja, Rua Brasil 376, terças, quintas e domingos, no bairro Jardim Santana, aqui na cidade de Monte Alto. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele